Olá, bem-aventurados. Sim, eu estou sem voz. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vim tentando entender há muito tempo, há muitos anos, tentando compreender o porquê que certas pessoas ficam tão indignadas com a gente. Não sei se é com vocês já aconteceu isso, de cruzarem pessoas ao longo do seu caminho que ficam indignadas com o seu estilo de vida, com o seu jeito de ser, com qualquer coisa que você faz, deixam elas indignadas. E eu passei por isso a vida toda. As pessoas sempre foram muito indignadas comigo, mesmo eu fazendo bem, mesmo eu ajudando, mesmo eu sendo amigo, mesmo eu sendo companheiro, mesmo eu sendo. Fazendo tudo para agradá-las, elas sempre ficavam indignadas com alguma coisa, sem ter motivo, entendeu? Ficavam indignadas de graça, né? E Deus trouxe ao meu esclarecimento que essas pessoas, quando uma pessoa fica indignada com você, é porque você é totalmente o oposto dela. Você é tudo o que ela não é. E elas não são capazes de suportar isso. Por isso que elas ficam indignadas. Porque se você é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que está indignada com você é uma pessoa triste. Se você é uma pessoa feliz, a pessoa que pode ver, a pessoa que tá sempre indignada com você é uma pessoa que ela é amargurada, ela é resmungona, entendeu? Aí, se você é uma pessoa boa, a pessoa que ela é indignada com você, que ela é uma pessoa ruim, que ela é perversa, e ela fica indignada porque ela quer que você seja igual a ela quer que você faça as mesmas coisas que ela, e você não faz. E é o que deixa elas mais indignadas, porque elas tentam, elas se esforçam, elas nos pressionam para isso e não conseguem. Isso é que deixa elas indignadas. Aí elas tramam, por exemplo, no ambiente de trabalho. Elas vão tramar para você ser demitido, né? Aí se for um amigo seu, vai dar em cima do seu namorado, da sua namorada, sabe? Aí é um parente que tem que é indignado com você porque acha que você não é merecedor daquelas que quer ter o estilo de vida que você tem, entendeu? Porque elas são o oposto, elas não conseguem ser o que você é, né, na sua essência, principalmente pessoas boas. Porque ninguém fica indignado com pessoas ruins. Ninguém fica assim, pelo menos eu não acredito que alguém vai desejar ser alguém ruim na vida, né? Eu não sei, tem tanta gente nesse mundo, nesse mundo tem de tudo, né, gente? Então eu nem duvido também que tenha muito isso, mas eu fico indignado de ver uma pessoa fazendo a maldade, sendo ruim, mas eu tenho indignação ao ponto de eu querer ser ela, jamais, né? Jamais. Eu falei com uma pessoa, quando a pessoa falou comigo que eu teria que ter maldade na minha cabeça e no meu coração. Que ela falou que eu era muito bonzinho, que eu pensava que eu era muito empático, que eu pensava muito no outro, né? Aí eu falei com ela que se eu tivesse que perder o meu emprego, que se eu tivesse que morar na rua, eu preferiria, mas eu não ia perder os princípios de Jesus na minha vida, os mandamentos. E ela falava, ela batia no peito, né? A Patrícia, o nome dela. Ela batia no peito e ela falava assim: eu tenho princípio evangélico, eu fui criada na igreja. Mas se eu ver uma pessoa na cama doente, morrendo de câncer, e a família abandonou, eu não tenho pena. Porque se a pessoa tá lá, é porque ela mereceu. Alguma coisa ela fez pra merecer. Eu falei, Jesus aí. Falei, ai, que lindo, Jesus aí, querida. Tá na Bíblia, né? Aí eu falei com ela assim, nossa, mas aqui, amanhã você traz a sua Bíblia pra mim. Porque esse Jesus que você falou que conhece é muito diferente do meu. E ela era muito indignada com o meu comportamento. Ela me vigiava o tempo todo, ela me policiava o tempo todo. E eu tô falando dela, mas todas as outras pessoas ao longo da minha vida elas ficavam indignadas do meu jeito espontâneo de ser, da minha gargalhada. Eu era uma pessoa que tinha uma mania de dar gargalhadas muito altas. Ainda dou de vez em quando. Eu tinha um sorriso muito largo. Então as pessoas ficavam incomodadas com isso, com a sua simplicidade. Quando você é uma pessoa simples, quando você é uma pessoa do bem, quando você é uma pessoa empática, quando você não tem perversidade, quando você não sente prazer em arruinar a vida do outro, sabe? Quando você vai lá, o outro te fere, o outro te prejudica e você tá lá disposto a ajudar. Elas não conseguem ser assim. Elas nem. Aliás, eu acredito que elas nem tentam ser assim, porque elas sabem que não vão conseguir. Porque a maldade tá tão instaurada
na mente e principalmente no coração. Um coração ele enraizado na maldade, gente, é um coração perverso. A pessoa ela é uma pessoa azeda, ela é infeliz e ela não consegue prosperar na vida dela e ela fica indignada porque ela é tão ruim no coração, porque a palavra diz que a gente deve guardar de tudo que a gente deve guardar, guardar o nosso coração, porque dele procede as coisas boas da vida, entendeu? Então, se você tem um coração bom, você vai ser bem-sucedido na sua vida, entendeu? Você vai ser feliz, você vai ser próspero. E essas pessoas, elas não conseguem encontrar felicidade. Essa garota, ela falou comigo, ela falou, eu fui muito infeliz na minha vida, eu sofri demais. Por que você não pode sofrer? Você acha que eu vou facilitar a sua vida? Eu não. Se eu sofri porque Deus te ama mais do que Ele ama a mim, porque Ele me permitiu que eu sofresse, você não vai sofrer por quê? Se Ele não fizer você sofrer, eu vou fazer. Eu fiquei assim, gente, tão chocado com as palavras que eu falei, ela tá muito endemoniada, coitada. Eu falei, essa menina precisa de uma libertação urgente. Porque só pode ser, eu falei, isso aí só pode ser uma legião de demônio. Essa foi a mais descarada que falou comigo. Mas eu vi, eu tava ali cozinhando e eu fui. Parece que passou um flashback na minha mente da indignação que as pessoas se incomodavam com o meu jeito de rir, elas se incomodavam quando eu namorava alguém, elas sempre queriam dizer que as pessoas estavam comigo sempre interessadas em alguma coisa, e também, claro, era verdade isso. Isso aí eu tenho que admitir, sabe? Mas elas eram incomodadas com o jeito de ser extrovertido, do jeito simples, de não ser uma pessoa soberba. É meio chato a gente falar das nossas qualidades, né? É, 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 é meio constrangedor você se autoelogiar. Essas coisas, eu acho que os elogios têm que vir de fora. Mas eu tava pensando, Deus trouxe ao meu conhecimento, por que de tanta indignação? Quando uma pessoa é muito indignada com a outra, é porque ela não consegue ser o que a outra é, mesmo se ela tentar. E isso acontece com as pessoas boas. As pessoas não suportam pessoas boazinhas. Porque as pessoas boazinhas só servem para ser exploradas, para serem traídas, para serem roubadas, para serem escravizadas. É para isso que elas servem. Elas não servem para ser felizes, elas não podem dar uma gargalhada, elas não podem ser bem-sucedidas no emprego, elas não podem trabalhar e conquistar as suas coisas. Para isso elas não servem, elas servem para ser exploradas e para sofrer. Quem serve para ser feliz e conquistar as coisas são as pessoas que são indignadas, que são amarguradas, que têm a maldade no coração. Na cabeça dela e na boca delas é isso que elas declaram. Nós é que merecemos. Nós é que não ajudamos o próximo. Nós é que não fazemos a caridade. Nós é que apontamos o dedo para você, pecador. É nós é que merecemos. Você não merece. Para você, a cruz. Para nós, a graça, a misericórdia e o perdão. Porque nós erramos, nós pecamos, sabe? Mas eu não preciso de correção. Eu não preciso que ninguém me corrija. Mas eu tô disposto a corrigir os outros. Eu tenho muita correção para você. Mas você não pode me corrigir, porque eu não erro. Eu não peco. E mesmo se eu pecar, eu não preciso de correção. Não estou precisando. Eu preciso corrigir a sua vida, mas não a minha. É. Deus trouxe esse esclarecimento, achei tão lindo isso. Deus trazer que a pessoa que é muito, quando você cruzar no seu caminho, uma pessoa que ela é muito indignada com você, com o seu jeito, porque você não fez nada, falando, eu não fiz nada pro fulano se incomoda tanto comigo. É porque ela não consegue ser o que você é. Ela até queria, mas ela não consegue, porque ela tem a maldade enraizada, com raízes, e não é uma raiz rasa não, sabe aquelas árvores que você tem que ter aquele guindaste para poder arrancar porque a raiz é tão profunda? É assim, e o único guindaste que consegue tirar a maldade do coração dessas pessoas é só Jesus. Não tem nada que você possa fazer. Você pode ser o melhor amigo, o melhor namorado, a melhor namorada, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor irmão, o melhor pai, a melhor mãe, que nada consegue arrancar essa raiz. Só Jesus consegue. Porque as pessoas estão tomadas por uma perversidade que é uma coisa de outro mundo, sabe? Então não se deixa levar, deixa as pessoas ficarem indignadas. É só você não se corromper. Porque o que elas querem é que elas querem nos corromper. Que nós nos tornamos como elas. E temos que ser o contrário. É nós que temos que influenciar as pessoas ruins a serem boas. E não as pessoas ruins nos influenciarem para que nós nos tornemos pessoas más. Porque é o que elas querem. Elas falam, você tem que ser mal, você tem que ter maldade, você não pode pensar no outro. E a gente tem que fazer o contrário. Falando, não, fulano, você que tem que ser uma pessoa boa para largar de ser ordinário e tomar vergonha na sua cara e ser uma pessoa decente, direita, que faz o bem.
Não é prejudicar o outro, não, porque isso não leva ninguém pra lugar nenhum, não. E uma hora a vida cobra e a conta chega, e quando chega, chega muito alta, tá? Então reflita sobre isso.